Julho de 1942. Setor de Rjev. Cota 128,7. O sol castigava desde cedo. Não apenas aquecia, ele esmagava. A terra esturricada rachava sob o calor. A poeira pairava sobre o campo, sem assentar. O ar estava imóvel, pesado como o silêncio que precede uma sentença. Dos 120 combatentes da unidade de cobertura que seguravam aquela colina há uma semana, restava menos de um pelotão. Parte tombou nos contra-ataques noturnos. Parte recuou. Parte simplesmente desapareceu. O tipo de coisa que acontece na guerra. Ninguém contava. Não havia tempo para contabilidade. Agora, a defesa da cota dependia de um único tanque pesado. O KV-1 estava posicionado em um abrigo escavado na crista da colina. 39 toneladas de aço encravadas na terra. A torre estava voltada para o oeste, para onde vinham os alemães. O piloto mecânico Vassili Gromov estava deitado sob o lado esquerdo da máquina. Não descansava. Verificava um rolete de apoio. 3 dias sem dormir transformam o homem em um mecanismo. As mãos se movem, a cabeça registra, mas por dentro tudo é vácuo. Um vazio absoluto no lugar dos pensamentos. Apenas a tarefa, apenas as mãos. Os roletes aguentam? A voz do sargento Krotov veio de cima, vinda da blindagem. Aguentam, respondeu Gromov, sem entonação. Combustível? 1/3 do tanque. É o bastante. Krotov saltou para o chão. Olhou ao redor. À esquerda, trincheiras vazias. À direita, trincheiras vazias. À frente, a 3 quilômetros, uma nuvem de poeira cinzenta subia. Não era o vento. Não havia vento. Quantos deles vêm lá, você acha? Perguntou Gromov, sem levantar a cabeça. Muitos. Um batalhão? Mais. Gromov ficou em silêncio. Tateou em busca do cantil. Vazio. Deixou-o de lado. O que tem atrás de nós? A travessia pelo Don. Krotov sentou-se sobre a lagarta e acendeu um cigarro. Se sairmos, os alemães chegam à água antes do anoitecer. Então não vamos sair. Então não vamos sair. Não era um juramento, nem um discurso heróico. Era aritmética. Simples como as 4 operações. Se você sai, a travessia cai. Se a travessia cair, milhares de homens serão cercados. Logo, não se pode sair. Logo, você fica. Ponto final. 2 homens sentados ao lado de uma máquina de 39 toneladas, olhando para o oeste. Sem medo, sem drama. Apenas cansaço. Aquele cansaço especial em que o corpo já não dói. Ele simplesmente para de reagir à dor. Krotov apagou o cigarro na blindagem. Quantos projéteis? 18 explosivos de fragmentação. 4 perfurantes. As fitas da metralhadora estão cheias, relatou Gromov. É pouco. Para o primeiro ataque dá. Depois a gente vê. Não havia muito o que ver. A poeira cinzenta ao oeste subia cada vez mais. Atrás dela, ouvia-se um estrondo, grave, constante, como um trovão distante. Eram máquinas avançando. Eram homens em uniformes cinzas vindo, a quem disseram que a colina estava deserta. Quase não mentiram para eles. Dentro do tanque, o ambiente parecia um forno. A blindagem esquentou tanto durante o dia que o metal começava a queimar os dedos. Tocar as alavancas sem luvas significava deixar a pele nelas. Gromov calçou as luvas. Sentou-se no posto do mecânico. Deu a partida. O motor diesel V2 pegou de primeira. 700 cavalos de potência começaram a roncar de forma estável, sem falhas. Isso era bom. Krotov ocupou o posto de comandante. Colou os olhos nos instrumentos de observação. A poeira ao oeste continuava a crescer. Agora o som já era nítido. Não um estrondo contínuo, mas detonações isoladas. Artilharia. Os alemães começavam um bombardeio de saturação da cota. Municiar, disse Krotov. O municiador Petka Sidorov, 18 anos, 1 mês de frente, pegou o projétil e o empurrou para dentro da culatra.
O tinido de metal contra metal. Um som seco e nítido de trabalho. Pronto! Esperem! Isso era o mais difícil. Esperar. Ouvir o estrondo da artilharia alemã crescendo cada vez mais perto e não se mexer. Ficar sentado em uma caixa de aço incandescente e esperar até que os projéteis começassem a explodir ao redor. A primeira explosão atingiu a 50 metros. A terra estremeceu. O tanque balançou. A segunda, mais perto. A terceira cobriu o parapeito do abrigo. Poeira e torrões de terra fustigaram a blindagem. Lá dentro, ninguém disse uma palavra. Gromov mantinha as mãos firmes nas alavancas. Olhava pela fresta de visão. Nas fendas, poeira, fumaça e clarões. O mundo lá fora se transformou em caos. O mundo lá dentro permanecia imóvel. Krotov contava as explosões. Não em voz alta, mentalmente. Isso ajudava a manter a mente clara. O bombardeio durou 20 minutos. Para os padrões de julho de 42, uma preparação padrão antes do avanço da infantaria. Depois, o silêncio. Tão súbito que os ouvidos demoraram a processar. Nesse silêncio, Gromov ouviu o pio de um pássaro em algum lugar distante. Uma vez. E calou-se. Lá vem eles, disse Krotov. Não disse os alemães. Nem o ataque. Apenas. Lá vem eles. Em sua voz não havia nada além da constatação de um fato. Do lado oeste, em meio à poeira que baixava, figuras cinzentas começaram a surgir. As linhas da infantaria alemã avançavam de pé, confiantes. Eles sabiam que a colina estava muda. Sabiam que não restava ninguém lá. Eles estavam errados. A noite chegou sem aviso. Em um instante era o pôr do sol, e logo a escuridão total. É assim na estepe, quando as nuvens cobrem o céu e não restam nem as estrelas. Sem pontos de referência, sem horizonte. Apenas o breu e o cheiro de terra queimada após o bombardeio do dia. A tripulação trabalhava. Não descansavam, trabalhavam. Não se podia dormir. Os alemães podiam vir à noite, sem aviso. Portanto, a noite pertencia à preparação. Gromov saiu do tanque primeiro. Saltou para o chão e as pernas quase cederam. 3 dias sem dormir fazem com o corpo o que ferida nenhuma faz. Transformam os músculos em algodão. Ele parou por um segundo. Esperou que as pernas lembrassem sua função e rastejou para debaixo da máquina. A tarefa era simples e impossível ao mesmo tempo. O KV-1 ficou o dia todo sob fogo. A blindagem aguentou, foi feita para isso. Mas a suspensão, os mecanismos da torre, o bloco da culatra do canhão, tudo trabalhava no limite. A temperatura dentro do compartimento de combate durante a espera diurna subiu acima dos 60 graus. O lubrificante nos componentes começava a degradar antes mesmo de a blindagem receber o primeiro impacto. Todo mecânico sabia disso. Gromov sabia disso. Ele abriu a caixa de ferramentas, tirou o kit padrão, colocou algo mais ao lado, uma pequena garrafa de vidro escuro, arrolhada com madeira. O que é isso? Krotov estava atrás dele. Aproximou-se de mansinho, sem ruído de passos. Lubrificante. Estou vendo que é lubrificante. De onde veio? Eu mesmo fiz. Gromov começou a desparafusar a tampa do orifício de lubrificação de um rolete de apoio. Ainda em Saratov, antes do embarque. Trouxe comigo. Krotov ficou em silêncio. Numa garrafa de vodka? Era a garrafa que estava à mão. Gromov. Na voz do comandante surgiu algo parecido com interesse, ou suspeita. No escuro não dava para distinguir. Você entende que se os mecanismos travarem por causa da sua invenção, ficaremos imobilizados de vez? Entendo. E então? Gromov puxou a rolha, inclinou a garrafa sobre o orifício. O lubrificante padrão começa a queimar a 140 graus. A torre trava, a culatra trava. Viramos um alvo estático. Ele falava de forma plana, sem emoção, como se lesse um manual técnico. O meu aguenta até 400. A base é grafite lamelar com ligante polimérico.
aditivos de molibdênio e cobre. O atrito cai 3 vezes. Onde você conseguiu molibdênio? Achei. Krotov olhou para ele por alguns segundos. Você é químico? Mecânico, mas sei ler. Essa foi toda a conversa. Krotov não deu permissão, nem proibiu. Apenas afastou-se para a torre e começou a examinar o anel de rotação, a guia circular por onde a torre girava. Era também o seu jeito de trabalhar. Gromov aplicava a mistura em cada componente metodicamente, um por um. Suspensão, guias da torre, mecanismo da culatra do canhão, munhões das metralhadoras. Ele não tinha pressa. Lubrificação apressada é pior que falta de lubrificação. Cada ponto exigia a quantidade exata, a pressão exata. As mãos agiam sozinhas, sem a participação da cabeça. A cabeça, nesse tempo, apenas mantinha os olhos abertos. Petka Sidorov remanejava os projéteis. 18 explosivos, 4 perfurantes. Ele os organizava de modo que o primeiro à mão fosse o explosivo, contra a infantaria. Os perfurantes em um nicho separado, de acesso rápido, para tanques. Se os tanques viessem, e eles viriam, não era mais uma questão de si. Petka, disse Gromov debaixo da máquina. O quê? Não durma. Não estou dormindo. Você deixou um projétil cair. Silêncio. Depois, um som surdo. Sidorov levantou o projétil do assoalho e o colocou de volta no suporte. Não deixei cair. Eu o assentei. Gromov não disse nada. Aos 18 anos, as pessoas ainda defendem sua dignidade. Isso passa. Ou não dá tempo de passar. Na guerra, isso varia. A noite pesava com o calor. Mesmo sem sol, a terra devolvia o calor acumulado durante o dia. Trabalhar sob a blindagem era como trabalhar em um forno que parou de ser alimentado há 1 hora. O calor ainda não saiu, mas já não jogam lenha. O suor inundava os olhos. Gromov limpava o rosto com a manga. A manga estava encharcada. Ele chegou ao mecanismo de giro da torre por último. Era o componente mais importante. A torre do Caveon pesava mais de 8 toneladas. Girava por um motor elétrico, lenta, pesadamente. Se o mecanismo travasse meio grau para o lado, o canhão saía do setor de tiro. Erro. Tempo perdido. Vidas perdidas. Gromov inseriu o composto exatamente na rosca. Apertou a tampa. Levantou-se. Pronto, disse ele. Teste a torre, respondeu Krotov. Gromov subiu. Sentou-se no posto do mecânico. Ligou o acionamento elétrico. A torre moveu-se para a esquerda, suavemente, sem rangidos, sem solavancos. Depois para a direita. Gromov escutava. Não o som, a vibração. As mãos nas alavancas captavam cada mudança. Limpo. Normal, disse ele. Quão normal? Melhor do que estava. Krotov subiu em seguida. Parou junto à culatra do canhão. Girou manualmente a alavanca do bloco, lentamente, testando o esforço. Assentiu. Não para Gromov, para si mesmo. Lá fora estava silencioso. Os alemães não atacavam à noite. Pelo menos não ali, agora. Mas o silêncio era de prontidão. Em algum lugar à esquerda, atrás da colina, foguetes de iluminação subiam ocasionalmente. O lado inimigo vigiava a escuridão. Dormir por turnos? Perguntou Petka. Não, disse Krotov. Por quê? Porque se os alemães vierem ao amanhecer, precisamos dos 4 despertos. Municiador com sono é municiador morto. Petka não perguntou mais nada. O 4º membro da tripulação, o atirador radiooperador Kolka Avdiev, estava sentado junto à metralhadora, calado. Ele estava em silêncio desde a tarde do dia anterior. Não porque não tivesse o que dizer, simplesmente as palavras acabaram. Isso também acontece. Perto da manhã, o céu começou a clarear no leste. Uma fina faixa cinzenta sobre o horizonte. Ainda não era o amanhecer, apenas o seu aviso. Gromov estava sentado junto à máquina, encostado na lagarta. Olhos abertos, pensamentos estagnados. O corpo apenas existia.
Krotov aproximou-se, sentou-se ao lado. Se eles mandarem tanques, disse ele em voz baixa, 4 projéteis perfurantes é pouco. Eu sei. Então, atiramos na suspensão. Imobilizamos. Infantaria sem tanques. A nossa infantaria acaba com eles. Gromov olhou para ele. Que nossa infantaria? Pausa. Há que chegar. Ambos sabiam. Não haveria infantaria nenhuma. Reforços não foram prometidos. Pelo rádio, 2 horas atrás, o quartel-general respondeu curto. Aguentem firme. Isso significava, sabemos que vocês estão aí, mas não temos como ajudar. Aguentem o quanto puderem. Krotov levantou-se, ajustou o bocal do capacete de comunicação. Dê a partida, disse ele. Hora de ocupar a posição. O motor diesel pegou instantaneamente. 700 cavalos acordaram sem hesitação. Gromov fez o aquecimento. 1 minuto, não mais. Depois moveu a máquina para frente, em direção à crista, para onde a terra ainda guardava as cicatrizes das explosões de ontem. Do leste, rastejava um amanhecer cinzento. Do oeste, subia a poeira. O amanhecer veio sem cor, cinzento, plano, sem sombras. O céu e a terra fundiram-se em uma única faixa de poeira e fumaça. O KV-1 estava na crista, não todo. Apenas o cano do canhão ultrapassava a linha do parapeito. O chassi estava coberto. A rede de camuflagem, lançada por cima ainda à noite, cobriu-se de poeira e fundiu-se com a cor da terra. Do lado oeste, a máquina era parte da colina. Apenas uma colina. Apenas terra. Os alemães pensavam o mesmo. Gromov estava sentado no posto do mecânico, mãos nas alavancas. O motor trabalhava em baixa rotação. Silencioso, quase inaudível do lado de fora. Dentro do tanque, um zumbido rítmico, vibração nos ossos, cheiro de óleo diesel e metal aquecido. Familiar, quase calmante. A artilharia vai começar agora, disse Krotov. Ele olhava pelo periscópio do comandante. Voz firme. Ataque padrão. 5, no máximo 10 minutos. Depois a infantaria, acrescentou Avdiv da metralhadora. Depois a infantaria. O primeiro projétil caiu a 100 metros à direita. A terra saltou. Depois outro. Mais um. A artilharia alemã trabalhava metodicamente, quadrado por quadrado, conforme o esquema. A cota recebia o seu quinhão. O estrondo era tal que dentro do tanque as palavras desapareciam. Simplesmente não eram ouvidas. Apenas as bocas se moviam. Apenas os olhos. Petka tapou os ouvidos com as mãos. Krotov puxou-o pela manga. Balançou a cabeça. As mãos servem para os projéteis, não para os ouvidos. Petka baixou as mãos, cerrou os dentes. 7 minutos. Exatos 7. Krotov contou. Depois, o silêncio. Aquele silêncio era diferente. Não como o da noite, macio, vazio. Aquele era tenso, esticado, como um cabo de aço prestes a romper. Num silêncio assim, ouve-se tudo. A própria respiração, o pulsar do sangue nas têmporas, comandos distantes em uma língua estrangeira. Está ouvindo? Disse Avdiv. Estou ouvindo. Passos. Muitos passos. Botas sobre a terra seca. Um roçar, um tropel. Novamente o roçar. As linhas saíam da baixada. A infantaria alemã avançava de pé, espalhada por uma frente de uns 300 metros. Confiantes, sem se abaixar. A colina estava muda. Logo, não havia ninguém lá. Krotov olhava pelo periscópio. Contava. 100 metros. 80. 60. Preparar. Petka pegou o projétil. Avdiv colocou as mãos nos punhos da metralhadora. Gromov aumentou um pouco a rotação do motor, para o caso de ser necessário se mover. 50 metros. Fogo! Tudo aconteceu simultaneamente. Gromov arrancou a rede de camuflagem com um puxão na alavanca. Krotov apertou o gatilho do canhão.
Avdeev abriu fogo com a metralhadora. 3 ações, 1 segundo. A colina ganhou vida. O primeiro projétil caiu exatamente no meio da linha. A explosão de um projétil de fragmentação em campo aberto não é apenas uma morte. É uma mancha de 20 metros de diâmetro, onde tudo o que é vivo recebe o seu. A linha foi rasgada ao meio. O flanco esquerdo parou. O direito jogou-se ao chão. A metralhadora de Avdeev batia em rajadas sobre os que estavam deitados. Curtas, precisas. Não para qualquer lugar. Nos clarões, no movimento, nas figuras que tentavam rastejar para longe. Municiar! Petka já empurrava o próximo projétil para a culatra. Tinido. O estalo do bloco fechando. Pronto! Segundo tiro. Flanco direito. A linha alemã tentou manobrar, recuar para a baixada. Era o instinto. O instinto correto. Mas a metralhadora trabalhava sobre os que recuavam da mesma forma que sobre os que avançavam. A distância não mudava. O ângulo mudava. Avdiv girava a pontaria horizontal. Mais à esquerda, disse Krotov. Na mira. A torre moveu-se para a esquerda, suavemente, sem solavancos. O composto de Gromov fazia o seu trabalho. 8 toneladas de metal moviam-se como em testes de fábrica. O canhão deitou-se sobre o novo setor. Terceiro tiro. Dentro do tanque pairava a fumaça da pólvora. Após cada tiro, a culatra cuspia o estojo, quente, fumegante. O estojo tilintava no chão do compartimento de combate. A temperatura subia a cada disparo. Já agora, após 3 minutos de combate, o compartimento estava perto dos 45 graus. Petka trabalhava como uma máquina. Projétil, culatra, bloco. Projétil, culatra, bloco. No quarto, ele hesitou por um segundo. Os dedos escorregaram no punho molhado de suor. Krotov não se virou. Apenas esperou o segundo extra. Quarto tiro. A linha alemã não avançava mais. Estava estática. Os que jaziam imóveis não se levantariam mais. Os que ainda se moviam rastejavam de volta para a baixada, abandonando as armas. A metralhadora de Avdeev deixou os que rastejavam partirem. Munição também precisa ser poupada. O silêncio voltou. Outro, pesado, com cheiro de fumaça. Cessar fogo, disse Krotov. Avdeev tirou as mãos dos punhos. Gromov baixou a rotação. Escutou. Lá fora, nada. Apenas o vento começou a soprar, levantando poeira sobre o campo. Perdas? Perguntou Krotov. Nossas? Retrucou Petka. Nossas. Todos se entreolharam. Apalparam-se. Inteiros. Nenhum arranhão. 39 toneladas de blindagem seguraram tudo o que voou lá fora. Algumas balas bateram na placa frontal durante o ataque. Gromov ouviu o estalo característico. Blindagem de 85 mm na projeção frontal. Uma bala de fuzil contra aquilo é como uma pedra contra uma muralha. Gasto? Perguntou Krotov. 4 explosivos. Restam 14 explosivos. 4 perfurantes, relatou Petka. Ele já havia se acalmado, voz firme. Krotov olhava pelo periscópio para o campo diante da cota. Contava. Depois desviou o olhar. Primeira onda, disse ele. Haverá a segunda. Quando? Perguntou Avdeev. Logo. Eles precisam de tempo para entender o que aconteceu. Os alemães realmente precisavam de tempo. Lá na baixada, agora, alguém relatava pelo rádio. Alguém não acreditava no relato. Alguém exigia a repetição. A cota, que deveria estar vazia, acabara de aniquilar uma companhia em 4 minutos. Isso não se encaixava no esquema. Gromov abriu a escotilha do mecânico. Saiu até a cintura. Examinou a suspensão, rápido, profissionalmente. Lagarta esquerda em ordem. Direita, normal. Os roletes não superaqueceram. Ele deu um tapa com a palma da mão na blindagem lateral. Quente, mas aguenta. Entrou de volta, fechou a escotilha. Verifica a torre, disse Krotov. Gromov ligou o acionamento. A torre foi para a esquerda.
Para a direita. Limpo. Sem atraso. Tudo em ordem. Krotov assentiu. Colou-se novamente ao periscópio. A oeste, a poeira baixava. O campo jazia aberto. E em algum lugar lá, além da borda da baixada, a segunda onda já se formava. Krotov sabia disso. Não via, sabia. Porque a infantaria alemã não para após um fracasso. Não está na doutrina deles. Petka, disse ele. Aqui. Organiza os projéteis mais perto. Vamos trabalhar rápido. Entendido. Ruído de arrasto e metal atrás das costas. Sidorov remanejava a munição. Avdev alimentou uma nova fita. Gromov verificou o nível de combustível. 1/3 do tanque. Menos do que à noite. O motor devorava o seu quinhão mesmo em baixa rotação. A cota resistia. Por enquanto. A segunda onda veio 20 minutos depois. Os alemães aprenderam com o erro. Agora as linhas vinham mais ralas, maior distância entre os combatentes, menos perdas por uma única explosão. Inteligente. Alguém lá na baixada estava usando a cabeça. Isso tornava a tarefa mais difícil. Deixa-os chegar mais perto, disse Krotov. Uns 30 metros. Entendido, respondeu Avdiv. Esperar 30 metros é uma eternidade quando se vê os rostos pelo periscópio. Uniformes cinzas, capacetes, movimento. Gromov olhava pela sua fresta de visão e não pensava em nada. Apenas mantinha as mãos nas alavancas. Apenas esperava o comando. 30 metros. Fogo! Novamente tudo ao mesmo tempo. Canhão, metralhadora, fumaça, o tilintar do estojo no chão. Petka já conhecia o ritmo. O projétil ia para a culatra antes mesmo de Krotov conseguir comandar. O corpo decorou a sequência e a executava sozinho, sem a participação da consciência. Isso é o combate ao fim do 3º dia sem dormir. Não é heroísmo, é automatismo. Primeiro tiro, centro da linha. Segundo, flanco direito. Terceiro, a metralhadora pegou o esquerdo. O quarto tiro Krotov segurou. Deixou os alemães começarem a retirada e cobriu os que fugiam pelas costas. Cruel. Eficaz. Sem reflexão. 5 tiros em 3 minutos e 40 segundos. Esse era o ritmo de trabalho. Dentro do compartimento de combate, a temperatura passou dos 50. Gromov percebeu isso pelo modo como parou de sentir o suor. O suor não escorria mais. Ele simplesmente evaporava da pele antes de acumular. O ar tornou-se denso. Respirá-lo era como respirar através de um pano molhado. Algo entrava nos pulmões, mas o oxigênio naquilo era cada vez menor. Os gases da pólvora, após cada disparo, iam parcialmente para o coletor de estojos. Parcialmente. O resto ficava lá dentro. Um cheiro adocicado, pesado. Não era forte, não sufocava de imediato. Era traiçoeiro. Não agride o nariz, apenas se acumula e depois de um tempo, o homem começa a pensar mais devagar, reagir mais devagar, mover-se mais devagar. Gromov sentiu isso no 5º disparo. O pensamento sobre o combustível não veio de imediato. Primeiro, apenas a sensação de que algo precisava ser verificado. Depois, a consciência de que era o combustível. Depois, o movimento da mão para o indicador. 3 passos em vez de 1. 1/3 do tanque, quase 1/4 agora. Normal. Ele recolheu a mão. Gromov. A voz de Krotov. Aqui. Olhe pela fresta. À esquerda, nos arbustos. Gromov olhou. À esquerda da cota, onde antes estavam as trincheiras vazias, alguém se movia. Não uma linha, um homem só. Depois outro. Sapadores alemães tentavam flanquear a posição, escondendo-se na zona morta do fogo da metralhadora. Estou vendo. Gire. Gromov puxou a alavanca esquerda. O KV-1 girou sobre o próprio eixo, desajeitado, pesado, mas girou. 39 toneladas mudaram de direção. A torre já se deslocava para a esquerda. Krotov operava o acionamento. 2 tiros. Os arbustos deixaram de existir. Pare. Volte. Giro de volta.
Novamente a crista. Novamente o setor de tiro para o oeste. Gromov respirava pela boca. O nariz já não dava conta. A mucosa ressecou. Cada inspiração pelo nariz era como lixa. A boca dava mais ar, não de melhor qualidade. O mesmo ar defumado e pesado, mas dava mais. Ele não percebeu que começou a respirar mais alto. Gromov, disse Avdev. O quê? Você está respirando como uma locomotiva. Estou trabalhando. Avdev não respondeu. Ele mesmo não respirava melhor. O rosto escurecido pela fuligem e pelo suor, olhos vermelhos. Mas as mãos nos punhos da metralhadora estavam firmes. Isso era o principal. Petka envelheceu naqueles 40 minutos. Não por fora, por dentro. Jovens de 18 anos amadurecem rápido quando trabalham com as mãos em um espaço fechado e incandescente contando projéteis. Ele não falava mais. Apenas pegava o projétil, empurrava, fechava o bloco, relatava. Pronto. Nada mais. A terceira onda começou 35 minutos após a segunda. Krotov a viu antes de ouvi-la. A poeira subiu mais alto que o normal. Numa frente mais ampla. Os alemães aumentavam a linha de ataque. Agora as linhas vinham em formação de xadrez, escalonadas. A primeira linha, alvo para o canhão. A segunda, atrás dela, calculada para que a primeira fosse moída, e enquanto o canhão estivesse ocupado recarregando, a segunda conseguisse fechar a distância. Inteligente. Muito inteligente. Trabalhamos na segunda linha, disse Krotov. Na segunda? Perguntou Petka. Na segunda. A metralhadora segura a primeira. O canhão, a segunda. Gromov entendeu sem precisar de explicações. Quando a primeira linha entrou no raio de alcance, ele abriu fogo com rajadas longas. Não eram disparos curtos e precisos. Eram rajadas contínuas, criando uma parede de aço. A primeira linha alemã jogou-se ao chão. A segunda continuou avançando. O canhão atingiu a segunda. Isso desarticulou a formação alemã. A primeira linha estava imobilizada sob o fogo da metralhadora, incapaz de se levantar. A segunda recebia os projéteis e recuava. Sem o apoio da segunda, a primeira não tinha para onde ir. Ambas as linhas ficaram encurraladas sob fogo cruzado. 8 disparos. 8 estojos vazios no chão do compartimento de combate. A temperatura lá dentro ultrapassou os 60 graus. Gromov sentia o calor nas alavancas de comando. O metal queimava mesmo através das luvas. O couro já estava encharcado de suor há muito tempo, e agora, em vez de proteger, concentrava o calor. Ele tirou a luva esquerda e encostou as costas da mão na parede do casco. Recuou instantaneamente. A blindagem estava mais quente que uma frigideira no fogo. Do lado de fora, o sol de julho castigava o aço por cima. Por dentro, o motor, os gases da pólvora e o calor de 4 corpos humanos. O tanque estava se transformando em um forno. Pelos cálculos, o acionamento elétrico da torre já deveria ter falhado na terceira onda. Em tais condições, o lubrificante padrão perderia a viscosidade, viraria fuligem e o mecanismo começaria a travar. A torre deveria ter parado. Não parou. Krotov girava para a esquerda e para a direita entre os disparos, testando-a. A cada movimento, esperava um solavanco, um rangido ou um atraso. Nada. O movimento era suave, firme, como em um desfile. Gromov não via isso, mas Krotov via. E uma vez, entre a terceira e a quarta rajada, quando a pausa se estendeu por 10 segundos, ele soltou por cima do ombro. Sua graxa funciona. Gromov não respondeu. Apenas assentiu. Estava exausto demais para falar. O ar valia mais que as palavras. A terceira onda recuou após 7 minutos. Mais rápido que as anteriores. Os alemães já sabiam o que os esperava e não queriam permanecer sob fogo. O tiroteio cessou. Gromov fechou os olhos por 3 segundos. Apenas 3 segundos de escuridão. Depois os abriu, sem tirar as mãos das alavancas. Gasto? Perguntou Krotov. 8 explosivas.
relatou Petka com a voz rouca. Restam 6 explosivas e 4 perfurantes. 6 projéteis explosivos. Era pouco. Muito pouco. Krotov observava pelo periscópio. O campo diante da colina estava semeado de vultos cinzentos e imóveis. Nenhum se mexia. Os vivos haviam recuado. Ficaram apenas os que não podiam mais partir. Eles vão se reagrupar, disse Krotov, para ninguém em particular. Era apenas um fato. Temos uns 30 minutos. 30 minutos. Parecia um tempo eterno e, ao mesmo tempo, ínfimo. Avdiv inclinou-se para trás, o quanto o espaço exíguo permitia. Passou a mão no rosto e olhou para a palma. Estava preta de fuligem. Tem água? Perguntou ele. Não, disse Petka. Há quanto tempo? Desde manhã. Avdiv assentiu e voltou a segurar a metralhadora. Gromov ouvia aquela conversa como se fosse através de uma camada de algodão. As palavras chegavam com atraso. Percebeu que sua consciência começava a afundar. Não no sono, mas naquela zona cinzenta entre a vigília e o desmaio, onde os pensamentos ainda existem, mas a conexão entre eles se perde. Ele apertou o próprio pulso, pressionando a veia com os dedos. A dor aguda e viva ajudou a trazê-lo de volta. As mãos retornaram às alavancas. O tanque estava parado. A colina resistia. 30 minutos. A fumaça veio antes do som. Nuvens cinzentas subiram da baixada. Densas, esbranquiçadas. Não de incêndio, mas de granadas de fumaça. Os alemães estavam cobrindo a aproximação. Isso significava apenas uma coisa. A próxima onda viria sob cobertura e traria algo pesado. Fumaça, disse Avdiev. Estou vendo, respondeu Krotov. Ele não tirava os olhos do periscópio. A fumaça preenchia o campo diante da colina, lenta e uniforme, como leite em um copo. Em 2 minutos, a visibilidade caiu a zero. Uma parede cinza de ponta a ponta. Gromov apurou os ouvidos. Por trás da fumaça, surgiu um som. Grave, visceral, diferente do tropel da infantaria. Um tilintar metálico. Lagartas. Tanques, disse ele. Quantos? Perguntou Petka. Não sei. Escutem. Todos se calaram. No silêncio do compartimento de combate, ouvia-se apenas o ronco do próprio motor e a respiração dos 4 homens. E através disso, um ritmo mecânico distante. Um motor. Não. 2. Não. 3 máquinas, disse Gromov. Talvez 4. Krotov afastou o olho do periscópio e olhou para Petka. Perfurantes para cima. Todas as 4. Petka começou a movê-las. Suas mãos tinham pressa. Os projéteis eram pesados, cada um com mais de 6 quilos, e os dedos escorregavam pelo suor. O primeiro foi para o lugar. O segundo. O terceiro. O quarto. Pronto. 4 projéteis perfurantes contra 3 ou 4 tanques. Era uma aritmética sem margem para erro. Cada tiro precisava ser um acerto. Um deslize, e uma das máquinas alemãs encurtaria a distância para atirar a queima-roupa. O KV-1 suportava a blindagem frontal à distância. De perto, a proteção já não era garantida. Atirar na suspensão, ordenou Krotov. Vamos imobilizá-los. Lembrem-se disso. Entendido. A fumaça ultrapassava a crista. O cheiro era ácido, químico. Gromov sentiu mesmo dentro do tanque. Misturando-se ao bafo da pólvora, ficou ainda mais difícil respirar. O barulho das lagartas aumentava. Então, da fumaça, surgiu a primeira silhueta. Um T4, tanque médio. 22 toneladas contra 39. Perdia na blindagem, mas ganhava na velocidade. A máquina alemã vinha rápido, usando a fumaça como escudo. Atrás dela, a segunda silhueta. A terceira. 3 máquinas. Confirmado. Esperem, disse Krotov.
Gromov segurava as alavancas. Seu trabalho agora era não se mexer. Ficar estático para dar a Krotov um tiro limpo. Qualquer movimento do chassi naquela distância significaria perder a mira. 60 metros. 50. O primeiro projétil alemão atingiu a placa frontal. Lá dentro, o impacto foi como o de uma marreta gigante. Não foi uma explosão. Foi um golpe seco e surdo que fez a vista escurecer por um segundo. Gromov encolheu-se no assento, mas não soltou as alavancas. A blindagem aguentou. O projétil alemão ricocheteou. Fogo! Comandou Krotov. O canhão rugiu. O primeiro perfurante atingiu em cheio a máquina da frente. Impacto na lateral esquerda. O T4 girou no lugar quando a lagarta saltou. Parou. A torre continuava a se mover. A tripulação estava viva, tentando revidar. Carregar! Petka empurrou o segundo perfurante. Um estalo metálico. Pronto. O segundo disparo atingiu a torre do tanque imobilizado. O T4 parou de vez. 2 projéteis gastos. 2 máquinas ainda em movimento. O segundo tanque alemão atingiu o KV-1 de lado, encontrando um ângulo favorável. O projétil pegou na lateral. Lá dentro, outro impacto. Este não foi surdo. Foi agudo, com uma vibração que percorreu toda a estrutura. Algo tilintou perto do depósito de munição. Estão todos bem? A voz de Krotov soou firme. Bem, disse Avdiv. Petka não respondeu. Sidorov. Silêncio por um segundo. Depois, estou aqui. A voz estava diferente. Baixa. Não era medo. Era apenas fraqueza. Ferido? Ombro. Estilhaço, eu acho. Uma pausa. Estou carregando. Krotov virou-se por uma fração de segundo. Petka segurava o projétil com as 2 mãos. A manga esquerda do macacão estava escurecendo rapidamente com uma mancha de sangue. O rapaz segurava o projétil e olhava para frente, ignorando o ferimento. Carrega, disse Krotov, voltando-se para a mira. Era uma ordem e uma crueldade ao mesmo tempo, mas a única decisão possível. Parar de atirar significava permitir que as 2 máquinas alemãs restantes fechassem a distância. A 20 metros, o projétil deles atravessaria a lateral do KV-1 de lado a lado. Se isso acontecesse, o ombro de Petka seria o menor dos problemas. O projétil entrou na culatra. O estalo do ferrolho ecoou. Pronto, disse Petka, baixo, mas com clareza. O terceiro disparo atingiu o segundo T4 na suspensão. A lagarta soltou-se e a máquina ficou atravessada, expondo a lateral. O último perfurante na lateral, comandou Krotov. Petka pegou o último projétil. Gromov ouvia sua respiração acelerada e sibilante. Ouviu o projétil bater nas guias da culatra e o som do ferrolho fechando. Pronto, disparo. O segundo T4 pegou fogo. Não imediatamente. Primeiro saiu fumaça debaixo da torre, depois as chamas. A terceira máquina alemã parou sozinha, girou e começou a recuar para a fumaça. Sem ordens, o motorista tomou a decisão por conta própria. Motorista esperto. A metralhadora de Avdiev atingiu a infantaria que vinha atrás dos tanques. Sem a cobertura das máquinas, os soldados jogaram-se ao chão instantaneamente. Krotov observava pelo periscópio. O campo estava clareando. Um tanque em chamas, um imobilizado e um em fuga. Cessar fogo, disse ele. Silêncio. E nesse silêncio, pela primeira vez em 40 minutos, ouviu-se um gemido. Baixo, entre dentes, quase inaudível. Petka Sidorov estava sentado junto ao depósito de munição, pressionando a mão direita contra o ombro esquerdo. Entre os dedos, algo escuro escorria. Avdev esticou o braço para o kit de primeiros socorros. Não precisa, disse Petka. Precisa sim. Acabou a munição. Ainda tem explosivas? 6 unidades, respondeu Avdiv. Fique parado. Petka obedeceu. Olhava para Antipar à sua frente com o rosto cinzento, não de fuligem, mas de choque. A perda de sangue, somada a 3 horas em um compartimento fervendo e 3 dias sem sono, cobrava seu preço de um corpo de 18 anos. Krotov, chamou ele. Estou ouvindo.
Eu carrego na próxima onda. Não era uma pergunta, mas uma afirmação. Krotov não respondeu de imediato. Olhava pelo periscópio para onde o inimigo se reagrupava na fumaça. Carregue com a esquerda, disse ele por fim. Com a direita você se apoia. Não era uma ordem para apenas aguentar. Era uma ordem para sobreviver continuando o trabalho. A diferença era fundamental. Uma ordem mata, a outra sustenta. Petka assentiu. Gromov permaneceu em silêncio o tempo todo, com as mãos nas alavancas e o motor em baixa rotação. Em sua mente, um único pensamento persistia, sem se desfazer no bafo da pólvora. Combustível. Ele olhou para o marcador. Menos de um quarto de tanque. Krotov, disse ele. Estou vendo, respondeu o comandante. Sem olhar para o marcador, ele simplesmente sabia. Coisas assim um comandante calcula de cabeça. Economize. Não nos mexemos sem ordem. Sim, senhor. A fumaça lá fora começou a baixar, revelando o campo. Em algum lugar além do horizonte, o comando alemão tentava entender o que estava acontecendo com aquele único tanque soviético que se recusava a morrer. No chão do compartimento, jaziam 4 estojos de perfurantes e 18 de explosivas, amassados e quentes. Sob os pés, uma camada de fuligem e poeira que penetrara por todas as frestas. 6 projéteis explosivos. 4 homens. A colina resistia. 6 projéteis. Krotov repetiu isso para si mesmo, em pensamento. Todos já sabiam. 6 granadas explosivas e 4 fitas de metralhadora contra o que quer que os alemães reunissem para o próximo golpe. A aritmética era simples e cruel. Ele desviou o olhar do periscópio e observou a tripulação. Avdiiv estava sentado junto à metralhadora, imóvel, como se estivesse soldado à máquina. Apenas os olhos se moviam. Bom, Avdiiv estava aguentando. Petka pressionava o ombro. O sangramento havia estancado. Avdiiv conseguira aplicar o curativo enquanto Krotov vigiava. A gaze já estava escura, mas segurava. Petka respirava de forma compassada. Isso era bom. Gromov olhava para frente, para o nada, mãos nas alavancas. Gromov, chamou Krotov. Pausa. 1 segundo. 2. Gromov! Aqui! A resposta foi seca. O homem se arrancou da zona cinzenta. Aqui, estou ouvindo. Não durma. Não estou dormindo. Era mentira, não era sono, mas o estado que o substitui após 3 dias de exaustão. O corpo não desliga por inteiro. Ele desliga tudo o que é supérfluo e mantém apenas o necessário. Mãos nas alavancas, olhos abertos, mas, por dentro, o vazio. Um vazio absoluto, onde não há medo, cansaço ou pensamentos. Apenas a missão. Gromov mantinha a missão. Do lado de fora, o sol já passara do meio-dia. A blindagem do lado leste começou a esfriar de forma quase imperceptível, enquanto o lado oeste continuava ardendo. Dentro do tanque, a temperatura se mantinha em torno de 65, talvez 70 graus. Não havia termômetro, mas o corpo sabia. Mais um pouco e algo começaria a falhar. Primeiro, a coordenação motora fina. Depois, a concentração. Por fim, a coordenação geral. Krotov pegou um trapo sujo e oleoso, molhou-o com o resto da água do radiador e distribuiu os pedaços. Não era para beber, apenas para pressionar contra o rosto. 2 respirações através do pano úmido era pouco, mas melhor que nada. Avdiev pressionou o trapo contra o nariz e fechou os olhos por alguns segundos. Ao abri-los, disse: Obrigado. Krotov não respondeu. A pausa se arrastava. Os alemães não vinham. Gromov ouvia o silêncio lá fora. Um silêncio tenso, de preparativos. Algo estava acontecendo. Reagrupamento. Chamados de rádio. Espera por reforços. Krotov, disse Gromov. O quê? Verifique a torre, o anel. Krotov ligou o acionamento. A torre girou para a esquerda. Passou pelos 70 graus de forma limpa,
Depois mais 10, e continuou. Nenhum solavanco, nenhum rangido. 8 toneladas de metal moviam-se suavemente, como se tivessem acabado de sair da linha de montagem. Por todas as leis da física, aquilo não deveria estar acontecendo. A culatra do canhão já havia passado por 22 disparos. 22 vezes os gases incandescentes atravessaram o metal, expandindo-o e contraindo-o. 22 vezes o mecanismo completara seu ciclo. A camisa do canhão, vista por Gromov pelo canto do olho, tremia com a reverberação do calor. Não era o sol, era o próprio metal liberando energia, fazendo o ar oscilar como sobre a estepe no dia mais quente. Em condições normais, o mecanismo da culatra falharia após 10 ou 12 disparos rápidos sem resfriamento. O lubrificante queimaria, o metal se expandiria de forma desigual e as folgas desapareceriam. Aqui, as folgas permaneciam. Krotov trouxe a torre de volta à posição inicial. Girou manualmente a manivela da culatra, devagar, ouvindo cada detalhe. O esforço era o mesmo da manhã. Talvez um pouco mais pesado, mas dentro do normal. Ele olhou para Gromov. Gromov não percebeu. Continuava olhando para frente. Mas Krotov olhou. Não disse nada, apenas registrou o fato. Metralhadora? Perguntou Avdiv. Esquentou. Avdiv apalpou a camisa de resfriamento. Muito, mas funciona. Fita? 1/3 de fita. 3 cheias. Economize. Deixe a infantaria chegar a 20 metros. A 20 metros eles já estão quase no casco. Eu sei. Deixe chegar. Não era imprudência, era cálculo. Menor distância, alvo mais denso, menos munição por abate. A aritmética da escassez. Cruel, mas precisa. Avdiv assentiu. Entendido. Petka estava sentado em silêncio. Com a mão direita, segurava a alça do depósito de munição. Com a esquerda, preparava-se para o trabalho. Ele ensaiou o movimento algumas vezes. Pegou um projétil imaginário, virou-se e simulou o carregamento. Com a mão esquerda era desconfortável. O ângulo era ruim e o esforço era outro. Mas era possível. Vai dar certo, disse ele para si mesmo. Vai dar certo, repetiu Gromov, sem se virar. Petka olhou para a nuca dele. Não respondeu. Mas algo nele ficou um pouco mais firme. Às vezes, basta uma palavra dita ao léu. Os minutos passavam. O calor não diminuía. A blindagem retinha a energia como um forno, liberando para dentro tudo o que acumulara durante o dia. Gromov parou de sentir as alavancas. Não era dormência, era costume. As mãos se adaptaram à queimadura e pararam de registrá-la. Isso é pior que a dormência. Significa que o limite foi atingido. Ele apertou as alavancas com mais força. A dor voltou. Bom, dor é controle. Krotov permanecia junto ao periscópio, observando. O campo diante da colina estava silencioso. O T4 em chamas terminava de queimar, soltando uma coluna de fumaça preta no ar parado. A máquina imobilizada estava com a escotilha aberta. A tripulação havia fugido. No campo, jazia o que restara. Krotov olhava para aquilo e pensava apenas em uma coisa. Quando? Não se, mas quando? Os alemães viriam mais uma vez, porque atrás deles havia uma missão e alguém dando ordens. E esse alguém não permitiria a perda de uma colina sem nome por causa de um único tanque soviético. A questão era apenas o que eles inventariam desta vez. Avdiev, disse Krotov. Sim. Se eles vierem pelo flanco norte, avise imediatamente. Tenho um ponto cego no periscópio. De olho. Mais uma pausa longa. Então Gromov disse, sem levantar a cabeça. Krotov, combustível para 1 hora de marcha. Talvez menos. Estamos parados, respondeu Krotov. Eu sei, só estou avisando. Entendido. Essa foi toda a conversa sobre o combustível. Não fazia sentido falar mais. Pouco combustível
significava não se mexer sem necessidade. Se a necessidade surgisse, eles se moveriam e gastariam o que restava. Se acabasse, ficariam parados. Mesmo parado, o KV-1 ainda atiraria, até o último projétil. E restavam 6. Gromov olhava para a camisa da metralhadora diante de Avdev. O metal tremia com o calor. O canhão esfriava lentamente por fora, mas ainda levaria muito tempo. Toda a máquina estava incandescente, por dentro pelas pessoas e pela pólvora, por fora pelo sol e pelo combate. 39 toneladas de aço que atingiram uma temperatura que não deveriam suportar. E ainda funcionava. Porque nas guias do anel da torre, no mecanismo da culatra, em cada junta onde o metal raspava no metal, havia uma composição de grafite em camadas, molibdênio e cobre, que o mecânico Gromov misturara em Saratov e carregara em uma garrafa de vodka por toda a guerra até aquela colina. Porque um homem leu os livros certos e tirou as conclusões certas. Às vezes a guerra é vencida com projéteis. Às vezes, pelo simples fato de haver algo capaz de dispará-los. Na baixada, ouviram-se gritos. Não eram ordens, eram gritos. A diferença é audível mesmo através da blindagem e do ronco do motor. Uma ordem tem forma, um grito, não. Um grito surge quando a estrutura se quebra. Avdev apurou os ouvidos. Alemão, disse ele. Estão xingando. Estou ouvindo, respondeu Krotov. Ele ouvia. Krotov não sabia alemão, mas compreendia a entonação. Lá, atrás da crista, algo fugia ao controle. As vozes atingiam tons agudos. Alguém exigia, alguém recusava, alguém calava, e esse silêncio era mais alto que os gritos. A pausa estendeu-se por 20 minutos, depois 30. Krotov esperava junto ao periscópio. O campo silenciara. O tanque em chamas terminara de queimar. A fumaça agora era branca e quase transparente. O vento finalmente subiu, arrastando-a para o leste. O que eles estão fazendo? Perguntou Petka. Decidindo, respondeu Krotov. Decidindo o quê? Como nos matar? Petka calou-se. Era uma resposta definitiva. Na baixada, na linha de combate alemã, o Oberleutnant Friedrich Weber, comandante da 2ª Companhia, estava sentado em uma caixa de munição, observando as próprias mãos. Elas tremiam violentamente. Weber fechou-as em punhos, abriu-as e fechou-as novamente. 3 ataques. 3 ataques repelidos por um único tanque. Ele vira pelo binóculo como a máquina trabalhava. Metodicamente, sem pausas, sem falhas. O tanque soviético não soltava fumaça, não parava, não se calava. Cada vez que a linha alemã entrava na zona de fogo, a colina respondia com precisão e rapidez, como um mecanismo de relógio, como algo não humano. Weber lutava desde 1939. Polônia, França e agora a Rússia. Ele conhecia tanques. Vira muitos deles destruídos, em chamas ou abandonados. Ele sabia que as máquinas tinham um limite. Aquela não parecia ter. Herr Oberleutnant. O Feldwebel Steiner aproximou-se. Sua voz era firme, mas o rosto o traía. Os homens não vão. Vão sim, disse Weber mecanicamente. Não. Steiner falou baixo e com firmeza. Müller levou o 3º pelotão pelo flanco, e o pelotão não existe mais. Nem o Müller. Eu vi. Os homens viram. Eles não vão avançar contra aquela máquina. Weber levantou o olhar. Steiner era um veterano da França e do norte da África. Não era do tipo que dava desculpas. Se ele dizia aquilo, era verdade. O que eles estão dizendo? Perguntou Weber. Dizem que não há gente lá dentro. Steiner fez uma pausa. Um demônio russo que não cansa. Dizem que ele está lá há 3 horas, sem uma parada, sem uma falha. É impossível para uma máquina. Portanto, não é uma máquina. Weber olhou para o campo, para os restos fumegantes dos 2 T4
e para os vultos cinzentos espalhados diante da colina. Suas mãos voltaram a tremer. Ele as escondeu sob as axilas. Solicitem apoio aéreo, ordenou. Pelo rádio, agora. Era o fim dos ataques terrestres. Não era uma retirada, mas um pedido de apoio. Formalmente, a decisão correta. Na essência, uma confissão. Um único tanque soviético paralisará o ataque de um batalhão e forçará o inimigo a clamar por aviões. O rádio-operador iniciou a transmissão. Naquele momento, os soldados do 2º pelotão, sentados na baixada, olhavam para a colina em silêncio. Entre eles, estava o soldado Karl Drexler, de 19 anos. Em 3 meses na frente oriental, ele vira tanques soviéticos, T-26, BT-7, queimarem facilmente, às vezes com um único impacto. Ele se acostumara a ver a tecnologia soviética como algo vulnerável. Esta não era. Drexler sentia algo gelar por dentro. Não era o medo comum do combate, mas um pavor diferente. Aquele que surge quando as regras da realidade param de funcionar. Quando o que deveria ser destruído permanece intacto. Steiner diz que a tripulação lá dentro já morreu. Sussurrou alguém ao lado. A máquina anda sozinha. Cala a boca, respondeu outra voz. Miller foi despedaçado por uma rajada. Eu vi. Bem na frente da crista. Cala a boca, eu já disse. Silêncio. Depois, novamente. Eu não volto lá. Ninguém respondeu. Ninguém queria ir. Não era covardia. Era a lógica brutal da guerra. Em 3 ataques, a companhia perdera mais de 1/3 do efetivo e 2 tanques médios. E nada mudara. A colina resistia. Dentro do KV-1, Gromov ouvia os gritos na baixada até que silenciassem. Seu corpo aproveitava a pausa da única maneira possível, começando a desligar. Não era sono. Era um apagão súbito de alguns segundos, do qual ele se arrancava com um solavanco e um aperto firme nas alavancas. 1, 2, 3 vezes. Na 4ª, ele deu um soco na borda do painel de instrumentos. A dor subiu pelo braço, mas ajudou a mantê-lo alerta. Gromov! Chamou Avdiev, baixo, para que Krotov não ouvisse. O quê? Está aguentando? Estou. Tem certeza? Avdiev. A voz de Gromov soou firme. Quando eu não aguentar mais, eu aviso. Avdiev voltou-se para a metralhadora. Era uma resposta honesta. Krotov, no periscópio, parecia ter criado raízes. Seus ombros estavam caídos, não de cansaço, mas de extrema concentração. Toda a sua atenção estava focada na ocular. Tudo o que lhe restava estava ali. Ele só conseguia pensar em uma coisa: 6 projéteis. Se os alemães atacassem de novo, infantaria, sem tanques, 6 projéteis seriam suficientes para 2 salvas. Depois, a metralhadora. Depois, as armas individuais. Depois, o fim. Mas eles não sabiam quantos projéteis ele ainda tinha. Eles viam um tanque que atirava, que não parava, que não pegava fogo. Do lado deles, não havia como saber que a munição estava se esgotando lá dentro. Eles viam uma máquina que os triturava, e eles fraquejavam. Esse era o único trunfo, a ilusão de um suprimento inesgotável. Krotov, disse Avdiv, o rádio, o que já está chamando? Krotov tirou o fone do gancho e o colocou. No rádio, chiados e uma voz distante. Cota 128,7. Informe a situação. Na escuta, repelimos 3 ataques. 2 tanques médios inimigos destruídos. Munição em nível crítico. Solicito reforços. Chiado. Pausa. Chiado. Reforços a caminho. Aguentem firme. Quando chegam? Pausa mais longa. Aguentem firme. Krotov tirou os fones e os pendurou de volta. Olhou pelo periscópio. Na baixada,
algo começou a se mover novamente. O rádio no posto de comando alemão chiava sem parar. O Major Gross estava sentado à mesa de campanha, ouvindo o relatório de Weber. Ouviu em silêncio, sem interromper. Quando Weber terminou, Gross tirou o cap, colocou-o sobre a mesa e esfregou a testa. Repita, ordenou ele. Um único tanque, Herr Major. Um KV-1. 3 horas de combate. 3 ataques repelidos. Perdas, mais de 40 homens e 2 tanques médios. Gross olhava para o mapa. Cota 128,7. Um pequeno círculo no papel. Um ponto insignificante no setor de Rzhev. Atrás dele, a travessia. Depois da travessia, a brecha operacional. Tudo travado por causa de um único tanque. Quanta munição eles têm? Perguntou Gross. Não se sabe. Atiram sem parar desde cedo. E a tripulação? Desconhecida. Apoio de infantaria? Não avistado, apenas o tanque. Gross levantou-se e caminhou até a saída da tenda de comando. Ergueu a aba e olhou para o oeste, onde uma fumaça quase imperceptível subia no horizonte. Um blindado alemão em chamas. O blindado dele. E a aviação? Perguntou por cima do ombro. O pedido foi enviado. Resposta: não antes de 2 horas. Todas as aeronaves estão no setor norte. 2 horas. Gross soltou a aba da tenda e voltou para a mesa. Artilharia. 2 peças de tiro direto perderam as guarnições no segundo ataque. Os obuseiros. A distância não permite atingir a crista sem risco de fogo amigo. Gross olhou para o mapa. Depois pegou um lápis e bateu com ele na mesa. 1, 2, 3. É apenas um tanque, disse ele, baixo e pausadamente. 1. Um tanque soviético modelo 39. Ele pode ser detido por projéteis de 75 mm a uma distância inferior a 300 metros. Sim, Herr Major. Então, precisamos chegar a essa distância. Silêncio na tenda. O ajudante de ordens não respondeu. Porque avançar 300 metros contra um KV-1 em campo aberto significava perder todos os que tentassem, antes mesmo de conseguirem abrir fogo. Ambos sabiam disso. A infantaria se recusa a avançar? Perguntou Gross. O segundo pelotão recusou-se formalmente, Herr Major. Steiner relatou. Steiner. Gross pronunciou o nome sem entonação. Steiner lutou na África. Positivo. Se Steiner diz que os homens não vão, então os homens não vão. Houve uma pausa. Me deu o Weber no rádio. O rádio-operador estendeu o fone. Weber, ouça a ordem. 4º ataque. Companhia completa. Cortina de fumaça em toda a frente. Flanqueamento simultâneo por ambos os lados. O tanque deve ser fixado pela frente. A qualquer custo, cheguem à distância de lançamento de granadas. Cumprir. Pausa do outro lado. 1 segundo. 2. Entendido, Herr Major. A comunicação caiu. Gross desligou. Olhou para o mapa mais uma vez e depois virou as costas. Ele não acreditava que funcionaria. Mas a ordem fora dada. Era tudo o que dependia dele. Enquanto isso, dentro do KV-1, Krotov contava os projéteis. 6 explosivos. Ele os tocou um por um. Não porque não confiasse em Petka, mas porque precisava ocupar as mãos enquanto a cabeça trabalhava. 6 projéteis. 4 fitas de metralhadora. 1 carregador de tambor para a submetralhadora de cada membro da tripulação. Depois, o fim. Ele guardou os projéteis de volta, com cuidado, bem ajustados. Cada um em seu lugar. Petka, chamou ele. Aqui. O ombro está aguentando? Está. Consegue municiar? Petka ficou em silêncio. Depois levantou a mão esquerda. Fechou os dedos e os abriu. Uma careta de dor atravessou seu rosto e sumiu. Consigo. Krotov assentiu e voltou para o periscópio. O campo estava vazio. A fumaça das granadas baixou. Os alemães pararam de queimar. Isso podia significar qualquer coisa. Reagrupamento, mudança de tática
ou espera pela aviação? Krotov não sabia. Ele apenas observava e esperava. Gromov, nesse tempo, fazia o que podia sem se mover. Ele revisava o estado da máquina de memória. Mentalmente, passava por cada componente que pudesse falhar. O trem de rolamento, aguentando. O motor, funcionando. O óleo não baixou, a temperatura estava normal, tanto quanto se podia julgar sem os instrumentos. A torre, verificada, limpa. A culatra, 22 disparos, mas resistindo. Combustível. Ele olhou para o marcador. O ponteiro estava abaixo de 1/4. Mais 40 ou 50 minutos de marcha. Parado. Duraria mais. Mas o diesel era consumido mesmo em marcha lenta. 1h30, talvez 2, se não se movessem. Reforços a caminho. Foi o que disseram pelo rádio. Quanto tempo esses reforços levariam, ninguém sabia. 1 hora? 2? 3? Gromov desviou o olhar do marcador. Krotov, disse ele. Diga. Combustível. 1h30 parado, no máximo. Entendido. Essa foi toda a conversa sobre o fato de que, se os reforços não chegassem a tempo, o tanque pararia. Um KV-1 funcionando, mas sem combustível, torna-se um bunker imóvel com 6 projéteis. Um bunker imóvel com 6 projéteis é um problema diferente para os alemães, um problema bem mais simples. Avdeyev ouviu a troca de palavras, mas não disse nada. Apenas segurou com mais força os punhos da metralhadora. Petka também ouviu. Olhou para os 6 projéteis no suporte, depois para o ombro enfaixado, depois, novamente para os projéteis. Krotov, chamou ele. Diga, Sidorov, se o combustível acabar, a gente continua atirando? Sim. E depois? Houve uma pausa. Depois também continuamos, disse Krotov, com as armas individuais. Essa foi a resposta que encerrou o assunto. Petka assentiu. O assunto estava encerrado. Atrás da colina, ao leste, tudo continuava em silêncio. Reforços a caminho. Palavras bonitas vindas do rádio. Krotov acreditava nelas apenas o suficiente para manter a cabeça lúcida. Nada mais. Ele olhava pelo periscópio. O campo. A fumaça. O horizonte. Então, por trás do horizonte, vindo da baixada, uma nova nuvem de poeira começou a subir. Mais larga que antes. Mais densa. Não eram granadas de fumaça. Era movimento. Muito movimento em uma frente ampla. Lá vem eles, disse Krotov. Voz firme, sem surpresa. Ele sabia que viriam. A questão era apenas quando. Petka, projétil. Estrondo metálico. Pronto. Avdev, fita. Municiada. Gromov, motor. Operante. 4 palavras. 4 respostas. A máquina estava pronta. Os homens dentro dela estavam prontos tanto quanto seu estado permitia. Teria que ser o suficiente. Tinha que ser. Eles vinham espalhados. A frente de ataque estendia-se por uns 400 metros, o dobro das ondas anteriores. Os alemães se dispersaram de tal forma que um único projétil não conseguiria atingir mais de 2 pessoas. Inteligente. Aprenderam as lições dos 3 ataques anteriores. Isso significava uma coisa. Lá embaixo, na baixada, sobrou alguém que sabia pensar após as perdas. Krotov olhava pelo periscópio e contava. Muitos. Muitos mesmo. Mais de 2 companhias. Ele via isso pela largura da frente e pela densidade das linhas. Cerca de 400 homens, contra 6 projéteis e 3 fitas de metralhadora. A conta não fechava. Gromov, disse ele. Na escuta. Distância de 70 metros. Abrimos fogo. Não antes. Pausa. 70 metros é quase em cima das lagartas, observou Gromov, calmo. Eu sei. Entendido. 70 metros era o limite. Mais perto que isso, a infantaria entrava na zona morta, onde a metralhadora não alcançava. Depois disso, granadas.
Depois disso, homens com coquetéis Molotov colados à blindagem. Mais 70 metros era a densidade máxima do alvo na distância mínima. Cada projétil tinha que render o máximo. Cada rajada de metralhadora, o máximo. 6 projéteis. Cada um tinha que custar caro. As linhas avançavam em silêncio, sem gritos, sem ordens em voz alta. Isso também era treinamento. Um ataque silencioso abala mais os nervos do que um barulhento. Bota sobre a terra seca. Um farfalhar. O tropel compassado. 400 pares de botas. Gromov ouvia isso pela fresta de visão. Ou achava que ouvia. No terceiro dia sem dormir, a fronteira entre o real e o imaginário torna-se tênue. Ele apertou as alavancas. 100 metros. Avdev mantinha o dedo próximo ao gatilho da metralhadora. Não apertava. Esperava. O dedo não tremia. Isso era importante. Krotov notou pelo canto do olho. Avdev estava aguentando. 90 metros. Petka estava junto à culatra. A mão esquerda envolvia o projétil. A direita, ao longo do corpo, com os dedos cerrados. O ombro ardia. Ele sentia aquilo como um fogo distante, separado de si mesmo. O corpo consegue fazer isso quando precisa. Empurra a dor para segundo plano. Temporariamente. 80 metros. Preparar, disse Krotov. A palavra caiu no silêncio do compartimento do combate e dissolveu-se no ronco do motor. 70 metros. Fogo! Tudo ao mesmo tempo. O canhão, a metralhadora, novamente o canhão. O primeiro projétil caiu no centro do flanco esquerdo, o segundo, no direito. A metralhadora de Avdev varria continuamente, em movimentos horizontais, não deixando a linha se deitar e se organizar. Petka trabalhava com a esquerda, mais lento que antes, um segundo a mais para cada projétil, mas com precisão. Clang. Pronto. Clang. Pronto. Terceiro projétil. Quarto. As linhas alemãs se misturaram. A frente ampla que deveria dispersar as perdas tornou-se uma armadilha. Os homens corriam para os lados e colidiam com os que vinham na direção oposta. A metralhadora os pegava em movimento. Quinto projétil. O último, disse Petka. Um projétil. Krotov olhava pela mira. Procurava um alvo. Não qualquer alvo. O alvo certo. Ali, a 50 metros, já se viam os rostos sob os capacetes. Cinzentos, retorcidos. Alguns homens continuavam avançando. Não por coragem, mas por inércia, porque o corpo já estava em movimento e não tivera tempo de receber o sinal para parar. Um homem vinha direto para o tanque. Um oficial. Pistola na mão. Ele gritava algo, inaudível através da blindagem, apenas a boca aberta. Talvez estivesse comandando. Talvez apenas gritando. Krotov ajustou a mira. Apertou o gatilho. O último projétil de fragmentação foi certeiro. O oficial desapareceu na explosão. As linhas vacilaram. Aquele foi o segundo, um só, não mais, em que o ataque se quebra ou continua. Quando o corpo de cada soldado decide por si, sem ordens, avançar ou recuar. Recuar. Primeiro um. Depois, mais 2 ao lado dele. Depois todo o flanco direito. Depois o esquerdo. Sem comando, sem sinal. Apenas o giro e a fuga. A infantaria alemã corria de volta para a baixada, jogando as armas fora. Não todos. Alguns se deitaram, alguns ainda resistiam. Mas a massa já debandava. Avdev atirava nos que recuavam, rajadas curtas, econômicas. A última fita. Ele contava cada rajada. Krotov olhava para o campo. Não havia mais projéteis. Ele sabia disso. Petka sabia. Todos sabiam. De fitas de metralhadora, restava uma, incompleta. Se os alemães dessem meia volta e viessem de novo, não haveria nada para pará-los. Apenas as armas individuais. Apenas a blindagem, que aguenta até que cheguem perto demais. Avdev, disse Krotov, pare. A metralhadora silenciou. Silêncio. Silêncio de verdade. Sem tiros, sem explosões,
sem tropel. Apenas o motor. Apenas o vento lá fora que finalmente dispersou a poeira. Gromov estava sentado, imóvel, mãos nas alavancas, olhos abertos. Ele não tinha certeza se estava acordado. O silêncio após o combate pesava nas pálpebras mais que o estrondo. Ele apertou o próprio pulso novamente. Pressionou. Dor. Existe. Não estou dormindo. Krotov, chamou ele. Diga. Combustível. Restam uns 20 minutos. Krotov não respondeu. Olhava pelo periscópio para as linhas alemãs em retirada. Contava. 20 minutos de combustível. 0 projéteis. O resto da fita de metralhadora para uma rajada curta, não mais. Os alemães recuaram, mas não foram dispersados. Estão na baixada. Vão se reagrupar. Passarão 10 minutos, talvez 15, e alguém lá embaixo vai perceber que o tanque está mudo. Que não há projéteis. Que podem avançar. Aquele era o limite, matematicamente o limite. Dali em diante, os números não fechavam para lado nenhum. No rádio, ordenou Krotov a Avdev. Avdev colocou os fones e ligou o transmissor. Cota 128,7. Dotação de munição totalmente esgotada. Combustível em nível crítico. O inimigo recuou, mas não foi dispersado. Solicitamos reforços imediatos. Chiado. Um longo chiado. Depois a voz, distante, entre interferências. Cota 128, reforços a caminho. Aguentem firme. 10 minutos. Avdev olhou para Krotov. Krotov olhava pelo periscópio. 10 minutos. Os alemães perceberiam que o tanque estava mudo antes disso. Todos. Armas individuais, disse Krotov calmamente. Preparar. Se eles vierem antes dos reforços, atiramos pelas escotilhas. Cliques de ferrolhos. 4 submetralhadoras. Aquilo não era defesa. Era um último gesto. Mas o gesto seria feito. Petka segurava a arma com a mão esquerda. A direita pendia ao longo do corpo. Ele olhava para a escotilha acima da cabeça e esperava. Na baixada, estava tudo quieto. Quieto demais. 8 minutos. 9. Então, do leste, veio um som. Gromov ouviu primeiro, não porque estivesse mais perto, mas porque os ouvidos de um mecânico são afinados para motores. Um ronco de diesel. Não um, vários. Crescente, vindo da crista, do leste. Está ouvindo? Perguntou ele. Estou ouvindo, respondeu Krotov. São os nossos? Escute. O ronco aumentava. Então, na crista da colina, surgiu o primeiro blindado. Uma silhueta na fresta de visão, familiar, aliada. Um T-34. Atrás dele, o segundo. O terceiro. O quarto. O quinto. 5 máquinas surgiram na crista e pararam ao lado do KV-1. Na baixada, as linhas alemãs, que já começavam a se levantar para um novo ataque, pararam. Viram 5 tanques soviéticos na crista. Calcularam. Deram meia volta. Desta vez, definitivamente. Krotov olhava pelo periscópio. As figuras cinzentas voltavam para a baixada sem olhar para trás. Iam rápido, não correndo, mas rápido, para onde tinham vindo. Ele se afastou do periscópio e sentou-se em seu posto. Pela primeira vez em 3 horas, sentou-se. Tirou o gorro de tanqueiro e colocou-o sobre os joelhos. Avdev fechou os olhos. Não dormiu, apenas os fechou. Petka baixou a arma lentamente. Olhou para o próprio ombro. A bandagem estava completamente escura, mas o sangue não corria mais. Tinha estancado. Gromov tirou as mãos das alavancas. Pela primeira vez em 3 horas, tirou as mãos das alavancas. Ele olhou para as palmas das mãos, vermelhas, com as marcas das luvas. Tremendo um pouco. Só um pouco. Quase imperceptível. Ele as fechou em punhos e as abriu. O motor funcionava. A colina fora mantida. A manhã do dia seguinte chegou silenciosa. Não aquele silêncio que precede o combate. Tenso, prestes a estourar. Outro tipo. Um silêncio vazio.
de quando tudo já aconteceu e não há mais nada a esperar. O sol subiu no horizonte sem pressa. A estepe jazia imóvel. O vento não soprava. O KV-1 estava parado na crista. Crivado não era bem a palavra. A blindagem não fora perfurada em lugar nenhum. Mas havia marcas, moças profundas de projéteis, tinta descascada, arranhões de estilhaços do tamanho de uma palma da mão. O flanco esquerdo exibia as marcas de 4 impactos diretos. O direito, 2. A placa frontal, mais 3. A antena fora decepada. Um rolete de apoio estava empenado. Nada crítico. O trem de rolamento aguentou. A carcaça do canhão estava marcada por estilhaços de seus próprios disparos. A máquina parecia ter passado por uma tempestade de metal. E ela resistiu. O major Sokolov, do QG do regimento, chegou ao amanhecer. Saiu do carro e parou diante do KV-1. Olhou por um longo tempo. Deu a volta no tanque, lentamente, como se contornasse algo em que não se pudesse acreditar. Depois parou junto ao flanco esquerdo. Pôs a mão na moça de um projétil. O metal ainda estava morno. A blindagem retinha o calor por muito tempo. «Quantos ataques?» perguntou ele. 4, respondeu Krotov. Estava ao lado, encostado na lagarta, com um gorro de tanqueiro nas mãos. 3 de infantaria, um misto. 2 tanques médios destruídos, um avariado. Quanto tempo? 3 horas e 12 minutos de combate contínuo. Sokolov tirou a mão do blindado, olhou para Krotov, depois para os outros. Avdiv estava sentado no chão junto à lagarta, as costas na blindagem, olhos fechados. Petka estava deitado sobre uma capa de chuva. O enfermeiro já trocara o curativo. O braço estava em uma tipóia. Gromov estava junto ao flanco esquerdo, olhando para o horizonte. Para nada específico, apenas olhava. «Perdas?» perguntou Sokolov. Um ferido. Sidorov, o municiador. Estilhaço no ombro. Os demais, sem baixas. Sokolov olhou novamente para o tanque, depois para o campo diante da colina. O campo estava vazio. Não havia alemães, apenas o que eles deixaram para trás. Ao longe, via-se a carcaça enegrecida de um Panzer IV queimado. Pelos cálculos do QG, disse Sokolov lentamente, um único KV-1 não poderia manter esta colina contra um ataque de batalhão por mais de 40 minutos. Depois disso, o rompimento até a travessia seria inevitável. Positivo, disse Krotov. Vocês aguentaram 3 horas e 12 minutos. Positivo. Sokolov não disse mais nada, apenas assentiu. Às vezes, essa é a única forma em que o reconhecimento faz sentido. Sem palavras, sem pompa. O aceno de um homem que entende o preço. Gromov não ouvia aquela conversa. Estava junto ao blindado, pensando no motor. Não porque houvesse um problema. Não havia. Simplesmente porque um mecânico pensa no motor. É um hábito que não se desliga. Depois, ele tirou do macacão uma folha de papel, amassada, com manchas de óleo. Alisou-a sobre a blindagem e pegou um lápis. Começou a escrever. Não rápido, mas devagar, com cuidado, como se escrevesse algo importante. Fórmulas, proporções, indicadores de temperatura, nomes de componentes, grafite laminado, molibdênio, cobre, aglutinante polimérico, proporção percentual, modo de preparo em condições de campo. Ele escrevia tudo o que guardava na cabeça desde Saratov. Tudo o que testara ali, naquela colina, naquele dia. Sokolov aproximou-se e olhou por cima do ombro. O que é isso? Composição do lubrificante, respondeu Gromov, sem tirar os olhos do papel. Nome provisório. Composição número 37. Suporta até 400 graus. Não queima sob fogo intenso. Reduz o atrito no mecanismo de giro da torre em 3 vezes. De onde veio isso? Eu mesmo desenvolvi. Testei aqui. Gromov escreveu a última linha. Colocou o ponto final e endireitou o corpo. 3 horas e 12 minutos de tiro contínuo. A torre não travou. A culatra não travou.
A metralhadora não travou. Sokolov pegou o papel. Leu-o lentamente, linha por linha. Sua expressão não mudou, mas suas mãos seguravam o papel com cuidado, como se segura algo precioso que não se pode amassar. Você entende o que isso significa? Disse ele finalmente. Entendo, respondeu Gromov. Significa que outros tanques poderão atirar por mais tempo sem perder a mobilidade da torre. Significa, disse Sokolov baixo, que histórias como esta se tornarão mais comuns. Gromov olhou para ele, mas não respondeu. Virou-se para o blindado. Krotov ouviu a conversa. Estava de lado e ouviu. Olhava para o campo, contando algo mentalmente, sem voz, sem palavras. Talvez os ataques, talvez os projéteis, talvez apenas o tempo. 3 horas e 12 minutos. Ele lembrava de cada minuto. Não como um fluxo contínuo, mas como golpes isolados. O primeiro disparo. O primeiro impacto direto na placa frontal. O ombro de Petka. O último projétil perfurante no flanco do Panzer IV. O último explosivo no oficial que vinha direto para o tanque. O silêncio após o último tiro. Depois, o ronco dos 5T-34 vindos do leste. Krotov levantou o olhar para o horizonte. Lá, ao leste, a travessia sobre o Don permanecia intacta. Porque ali, na cota 128,7, 4 homens e 39 toneladas de aço soviético fizeram o seu trabalho por 3 horas. Um trabalho sem palavras bonitas, sem escolha, sem reservas. Avdiyev abriu os olhos e olhou para o céu, depois para Krotov. Tem alguma coisa? Perguntou ele. Não. Água? Estão trazendo. Avdiyev fechou os olhos novamente. Petka, sobre a capa de chuva, olhava para o céu. Estava azul. Um azul de verdade, sem poeira, sem fumaça. Pela primeira vez em 2 dias, via-se o céu límpido. Ele olhava e não pensava em nada. O corpo pensava por ele. Respirava, estancava o sangue, começava a se curar. O corpo sabe como fazer. Sokolov guardou o papel de Gromov no porta-mapas e o fechou. Virou-se para o KV-1. A máquina estava na crista, sob a luz da manhã. As moças e arranhões na blindagem, cada um deles fora o tiro de alguém que não passou. Cada um, a marca de uma tentativa alheia que fracassou. Posteriormente, a composição de Gromov passou por testes em oficinas de campo e foi recomendada para uso nos equipamentos da Frente Sudoeste, sob a designação Composição número 37. A implementação em massa começou no outono daquele mesmo ano. Quantos mecanismos não travaram? Quantas torres não paralisaram no momento mais crítico? Quantas tripulações conseguiram fazer o seu disparo, em vez de lutar com uma culatra emperrada? Ninguém contou. Isso não se conta. Simplesmente acontece, quando um homem lê os livros certos e chega às conclusões corretas. O KV-1 da cota 128,7 foi enviado para reparos, consertado, devolvido ao serviço. Lutou até o ano de 43, quando foi retirado de serviço por desgaste do trem de rolamento, e não por danos de combate. A tripulação sobreviveu, todos os 4. Isso também não se conta. É apenas um fato. E os veteranos do batalhão de infantaria alemão, aqueles que viveram até o fim da guerra e voltaram para casa, eles não gostavam de falar sobre o setor de Rjev. Não gostavam de falar sobre muita coisa, mas sobre a cota 128,7 especialmente. Porque há coisas que não cabem em palavras, há sons que não vão embora. O estrondo metódico e constante de um canhão que não silenciou por 3 horas, que não deveria funcionar, mas funcionou. Que não deveria manter a colina, mas manteve. Alguns deles ouviram esse estrondo até o fim da vida, no silêncio, antes de dormir. Naqueles segundos entre a vigília e a escuridão, quando a memória deixa de obedecer. Uma colina sem nome, um tanque, 4 homens. O estrondo do canhão que não termina.